E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes notícias referentes ao Corinthians e também ao Flamengo. Vou trazer grandes notícias para vocês. Antes de tudo, já vou pedindo que você aí, torcedor do Corinthians, do Flamengo, que vai deixando o seu like, comente aqui também aqui embaixo e deixa o peso da sua torcida. Também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas, fechou? Bora direto para as notícias que vamos estar falando sobre Pogba no Timão anunciado e também o Richarlison no Flamengo. Então, bora direto para as notícias. Bom, começando com a primeira notícia. Bom, o futuro de Richarlison deve ser o mesmo longe do Tottenham. Segundo apurou o site Gol, o clube inglês, que seria o Tottenham, estaria disposto a ouvir grandes ofertas pelo atacante na próxima janela de transferências. O clube, como o Flamengo, estaria acompanhando de perto a situação do atacante, informou, né? Então, no caso, a notícia trazida inicialmente pela Band e depois confirmada pelo site Gol. Ainda segundo o site Gol, o Richarlison dá preferência por seguir na Europa, mas infelizmente, de tantos times que ele acabou se transferindo, ele não tem um mercado tão aberto para grandes times. E aí, ele mudaria então todo o seu pensamento para sair da Europa e vir para o futebol brasileiro. Ele vai ouvir grandes ofertas e decidir o que é melhor para o seu projeto de carreira. O atacante deseja ir para um clube onde ele possa recuperar o seu bom futebol, disputar títulos, coisas que no Tottenham ele não disputa, e obviamente também ele estar voltando para a seleção brasileira. Recentemente ele está voltando de lesão, infelizmente não foi chamado pela seleção brasileira, não estava também sendo muito cotado antes mesmo da sua lesão, então ele está aí no caso muito pronto para voltar para o futebol brasileiro, até porque muitos jogadores que estavam na Europa estão voltando para o futebol brasileiro e vem criando mais chance de poder voltar, né? Então, para a nossa seleção brasileira vestindo a amarelinha. Na última janela de transferências, o Richarlison foi procurado pelos 3 clubes, né? Que seria o Flamengo, Palmeiras e Fluminense, mas deixou claro que o intuito era seguir no Tottenham. Até ao menos, né? Da temporada, que seria ali no final da temporada, segundo apurou o próprio site. O atacante avisou que poderia reconsiderar a decisão em junho. Vai depender muito, né, do que acontece na sequência e agora com todas essas situações, tudo que indica é que ele pode estar voltando aí para o futebol brasileiro. O problema é que o Richarlison não conseguiu recuperar o espaço no Tottenham por conta de uma sequência muito grande de lesão. A última partida do atacante foi em fevereiro. O jogador de 27 anos que se recupera de uma lesão no tornozelo tem a previsão de retorno já na próxima semana. O Tottenham está disposto, né, a ouvir grandes ofertas aí e já aguarda, né, contatos muito concretos ao final da temporada europeia, né, para poder então conseguir aí vender o atleta. Então, ele não faz mais parte dos planos aí, no caso do Tottenham, muitos times já estão interessados e tudo que indica é que ele estaria voltando para o futebol brasileiro e, obviamente, vindo para disputar títulos na equipe do Flamengo. O Flamengo ainda sente muito, né, um centroavante ali, a falta de um centroavante, mesmo com a contratação do Juninho. Ainda ele não conseguiu empenhar aquele futebol que a torcida do Flamengo e o time do Flamengo espera. Então o Flamengo já estaria fazendo uma grande investida para contratar o jogador, que seria o Richarlison. O Flamengo já tem grandes jogadores que recentemente veio da Europa com um salário super alto, então questão salarial, questão contratual, a gente sabe que o Flamengo aí tem muito dinheiro e poderia arcar com os custos do jogador. Então vou pedindo a você, torcedor do Flamengo, até mesmo que vem acompanhando o vídeo, que coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa contratação, fechou? Agora eu vou estar passando com uma notícia super importante que vem, né, já aquecendo muito o mercado da bola, que seria do Corinthians. Isso mesmo, o velho jogador aí e conhecido, né, da torcida aí, que recentemente estaria muito perto de estar vindo para o futebol brasileiro, especificamente no Corinthians. Bom, todos nós sabemos que o Corinthians ainda tem uma grande temporada pela frente. Tem o Campeonato Sul-Americano, né? Tem a Copa do Brasil, que em breve já vai estar disputando, e o Campeonato Brasileiro. São grandes equipes que estão em busca também desse título e não vai ficar fácil para o Corinthians. Então o Corinthians precisa reforçar ainda mais o seu elenco para poder, enfim, fazer um grande campeonato e aí estar
tentando, né, e podendo conquistar algum desses 3 campeonatos que o Corinthians vai disputar. Com isso, o Corinthians se movimenta dentro do mercado da bola e agora volta a conversar com um conhecido que seria o Pogba. Isso mesmo. Notícias que vem saindo é que o atleta agora, né, que saiu definitivamente do doping, estaria aberto para poder ouvir as propostas de volta, no caso do Corinthians, e obviamente tentar fechar aquele acordo que o Corinthians acabou não conseguindo com o jogador recentemente quando ele estava ainda no doping. Notícias que saem é que o Pogba gostaria de vir para o Corinthians, até porque recentemente ele fez uma declaração no qual ele vinharia até de graça se fosse para jogar ao lado do Depay. Então isso animou muito a torcida do Timão, o Corinthians, e tudo que indica é que nas próximas semanas o Pogba, se depender aí do Timão e também, claro, dele de acertar aí algo legal, eles vão estar acertando e obviamente o jogador vai passar a ser jogador do Corinthians. Atualmente o Pogba tem 31 anos, já jogou grandes campeonatos e conquistou grandes títulos, né? Vale ressaltar que ele é campeão do mundo pela França, né, na Copa do Mundo de 2018, ele foi um dos craques, né, daquela Copa, dominando o meio campo ali do campeonato e obviamente da França. Ele já jogou ali na Juventus, no Manchester United, ele já jogou em diversos clubes. O jogador ainda está com 31 anos, tem uma grande forma física e quando ele estava parado ele já estava treinando com bola com o Corinthians, treinando, com bola com o seu preparador físico, né, e técnico, para poder estar vindo de volta para o futebol e obviamente não estar tanto atrás. A última partida do jogador foi lá em meados de 2023, quando ele ainda era jogador da Juventus. Atualmente ele está livre do mercado, mesmo que a janela de transferências não abra, ele pode sim vir para o Corinthians porque ele está livre, ele não tem vínculo com nenhum clube, né, do mercado europeu. Então, se o Corinthians agora conseguir avançar com uma nova proposta e também uma proposta que seja boa para o jogador, com certeza ele pode vir. Sabemos que recentemente houve notícias que o Corinthians poderia estar jogando o Mundial de Clubes. Como vocês todos sabem aí, quem não sabe, o Leão, no caso do México, que estaria nessa vaga no próprio grupo do Flamengo, acabou sendo descartado do campeonato, pois ele faz parte de um outro clube que seria o Pachuca. 2 clubes que são detentos de um grupo, né, no qual tem um investimento ali de uma empresa, enfim, né? E aí, como os 2 são da mesma empresa, daria como se fosse um clube só. Então, a FIFA acabou tirando o Pachuca, deixou o Pachuca e tirou o Leão. E aí, com notícias que vem saindo, é que o Corinthians poderia estar voltando para o Mundial e sendo convidado. Vale ressaltar que um dos critérios que colocaria o Corinthians à frente de outros clubes para ser convidado é que o Corinthians foi o último time, né, depois dos europeus a ganhar o campeonato. Em meados de 2012, o Corinthians foi campeão com aquele gol do Guerreiro contra o Chelsea, e aí daria então uma oportunidade para o Corinthians poder então atuar nesse campeonato. Com tudo isso, obviamente o campeonato muito forte com grandes europeus e grandes times da Arábia Saudita que fez grandes contratações também, o Corinthians seria obrigado a contratar mais jogadores. Então, no caso, o Pogba poderia estar vindo para ajudar então o Corinthians até mesmo jogar esse Mundial de Clubes. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários, vocês acham que com esse Mundial o Corinthians realmente vai anunciar aí o Pogba, ou assim, mesmo, né, que não jogando aí o campeonato do Mundial, o Corinthians vai anunciar o atleta de qualquer forma? Deixa aí embaixo nos comentários, fechou? As notícias de hoje foi essa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!